Excelência, fazendo um breve resumo, até já valorando os depoimentos que foram feitos. Quanto à vítima, vale ressaltar que ela confirma os prints, as capturas de tela de celular que foram juntados do diálogo entre ela e no dia e logo após os dias que se sucederam e o seu conteúdo. Então, de pronto já ressaltar isso. Quanto às testemunhas trazidas pela vítima, vale ressaltar, em primeiro lugar, a gente vai pedir a inutilidade delas, o afastamento, uma vez que ficou configurado, violado o princípio da incomunicabilidade das testemunhas. E diz, conversei com a outra testemunha e ela me disse o que ela sabia. E ele disse o que sabia. E aí, na minha opinião, houve a violação da incomunicabilidade das testemunhas. Só por isso já era motivo para a gente afastar. Mas, além disso, ficou claro que para as lesões, e ele afirmou categoricamente. Não foi em dezembro, foi em novembro. Ou seja, foi instruído. Aí uma falha, uma poluição no depoimento que foi prestado. E ele disse categoricamente, foi em novembro, as lesões da perna. E a gente está aqui para tratar especificamente dos fatos narrados que teriam ocorrido dia 16 de dezembro de 2023. Se o que ele viu e o que ele confirma foi em novembro, não deve se adequar ao nosso caso concreto, o caso descrito na denúncia. Quanto à dona essa que diz que não viu a briga, até por causa do dia, seria um sábado, então ela não estaria presente, ela teria no máximo visto as lesões que foram apresentadas para ela depois. Ou seja, não se trata de uma testemunha ocular ou presencial, ela se trata de uma testemunha que conta aquilo que contaram para ela. Ela, então, não pode também dizer ser uma prova cabal, justamente pelo que eu acabei de dizer. Além disso, continua sob o crivo da subordinação trabalhista com a vítima. Então, ainda continua com essa parcialidade a qual deve ser relevada. Não, pode ser sim testemunha da justiça criminal? Pode, mas isso deve ser relevado no momento aí da dosimetria, da valoração da prova que foi produzida. Diferentemente das testemunhas de defesa, que a outra procuradoria não concordou, da outra promotoria. A testemunha de defesa, na realidade, comprova aquilo que não se finge. Ver um casal em diversos ambientes, sempre em ambientes mesmo festivo ou de viagem, a verdade, a máscara cai. E se ele é uma pessoa que trata bem a esposa, sem subordinação, sem diminuí-la, sempre com carinho e recíproco, isso é algo que se evidenciaria em algum desses momentos, por isso o valor das testemunhas. Quanto ao réu, ele nega a autoria, confirma que houve debates, agressões verbais, de fato devem ter havido. Sabemos o motivo, não se justifica, mas também não sabemos quem iniciou, não sabemos como se deu, mas de fato os debates estavam acalorados e isso pode ter sido também ouvido ou até mesmo presenciado pelos empregados da casa. Mas fatos esses que estavam aí sendo tratados entre quatro paredes, até por própria vergonha que hoje tem que aqui abrir e relatar as suas causas. Excelência, quanto à materialidade, é verdade, ela tem as lesões, mas não é verdade a autoria. Não causou essas lesões. Quem causou essa lesão foi ela ou alguém amando dela. E eu explico porque o corpo não mente, excelência. O corpo não mente. O corpo fala, como diriam os estudiosos de medicina legal. Isso a gente trabalhou bem, excelência, quando a gente se manifestou quanto ao laudo. Dizer que o laudo foi feito nas fotos é uma falácia, não é verdade. Não foi as fotos que a empregada tirou que colocou lá que foi feito o laudo. Até porque o próprio perito disse no seu laudo que o laudo que fosse feito de forma pela fotografia seria uma violação ética. Então ele disse que foi de forma direta. E pelo laudo, pelo que foi trazido em relação às esquimoses, diz que foi uma esquimose irregular arroxeada em face lateral. Acontece que teria sido 10 dias depois. Ela só foi relatar esse crime de 2024, do dia 16 de dezembro,
10 dias depois. E 10 dias depois não é mais roxo. 10 dias depois é esverdeado, amarelado. O corpo não mente, excelência. O discurso dela tá bonito. A história da violência doméstica é real. Mas a verdade é que a prática e a prova pericial, judicial, diz que as lesões teriam sido recentes. 10 dias depois elas estariam diferentes. Isso ficou claro pelo laudo. Depois fizemos novos quesitos e o perito fez a gentileza de responder novamente e esclarecer. Ou seja, aquelas lesões não poderiam ter ocorrido no dia 16 de dezembro. Aquelas lesões aconteceram depois, quando ela não estava na casa. Ou seja, as lesões da exordial, da qual ele responde, não aconteceram, e se as lesões que ela apresentou foram feitas depois e não por ele. Isso é prova dos autos, que está sendo ignorada. Foi ignorada, né? Por fim, excelência, prova final, prova cabal, a qual eu tenho que trazer e que é absurda, para se ver que havia uma manipulação, havia uma tramitação de algo ardiloso com o intuito de macular a justiça. Essas denúncias que cada vez mais se repetem, apesar da violência doméstica crescer, o que se cresce muito também são denúncias falaciosas, denúncias caluniosas, e que é o fato. E eu vou provar, excelência, dizendo que no processo que deu a Maria da Penha, aliás, que deu a medida protetiva, processo número 159, ou seja, processo aqui anexo a esse, nesse processo, excelência, foi juntada a procuração do doutor advogado aqui presente também, para poder ter vista aos autos, para representar a vítima. Excelência, foi juntado e esse documento foi assinado para poder, e ele é bem específico, viu? O documento ele é específico, ele fala assim: com poderes especiais para atuar na medida protetiva cautelar e bem como inquérito policial a ser instaurado na Delegacia de Proteção da Mulher da Comarca de Vinhedo e demais procedimentos que se façam necessário contra... Assinado aqui pela... Isso está as folhas 30 desse processo cautelar que eu disse, datado no dia 8 de dezembro de 2023, 8 dias antes dos fatos, excelência. 8 dias antes. Se isso não for preparar o caminho, eu não sei o que é. Teve uma prévia consulta com o advogado, já assinou a procuração, 8 de dezembro, que depois, do dia 16, ela apanha e usa depois. Eu não tenho nenhuma vinculação com o processo civil, não me interessa em nada. Mas existe uma motivação que macula a justiça criminal, que traz aqui questões que são espúrias e que deve ser visto por Vossa Excelência, deve ser analisado, tanto a questão da prova produzida por ela, por funcionários ou ex-funcionários, quanto o principal, a questão da lesão, a data da lesão, que foi feito por exame direto pelo perito, diz e confirma, não foi por foto, foi de forma direta, e que estava rocheado. Se estava rocheado, não tinha 10 dias. O corpo não mente. E por isso, excelência, requer então seja o réu absolvido. Na mera hipótese aí de uma eventual condenação, reitera também o que o doutor promotoria disse, quanto à primariedade do réu, quanto a bons antecedentes, e também quanto à gravidade do delito ter sido leve, né, do resultado, das escoriações, requer também seja aplicado no mínimo legal e sendo vedado aí penas alternativas que seja então no regime aberto. Termos em que pede deferimento.